Nesses últimos meses, todos aqui já falamos da surpresa com essas manifestações, da surpresa como elas cresceram, da surpresa com o tamanho delas, da surpresa com suas reivindicações. Eu quero dizer que nada me surpreendeu mais, nada me demonstrou mais a ruptura que houve do Brasil antes de junho com o Brasil depois de junho, quanto às cenas de ontem na televisão, em que os vereadores do Rio de Janeiro precisaram pedir licença, permissão, autorização aos jovens para que esses vereadores se reunissem no plenário da Câmara de Vereadores. Que isso é o que aconteceu. Eles se reuniram porque os jovens permitiram. Eu não sei se todos tiveram a sensação que eu tive, mas a sensação que eu tive é que o poder tinha mudado de mão. Não o poder de decidir o orçamento, não o poder de decidir como as coisas funcionam, mas o poder de controlar o espaço onde funciona a política. É como se a Casa do Povo, de repente, para ser Casa do Povo, tinha precisado que o povo invadisse. E que os vereadores, de representantes do povo, passassem a ser personalidades que só se reuniriam se os jovens que ali estavam permitissem. Esse momento, claro que é preocupante, mas, ao mesmo tempo, se nós percebermos bem, é extremamente estimulante para um país que está com seu modelo se esgotando. Um modelo de crescimento que se esgota não porque cresce pouco, mas porque cresce feio. Cresce aumentando automóveis e aumentando o tempo que a gente gasta para ir de casa para o trabalho. É um crescimento feio, não é apenas um crescimento pequeno. Um crescimento tão concentrador de renda que, para aliviar a concentração, nós temos que usar recursos públicos para pagar transferências de renda sob a forma das bolsas de família que felizmente existem, porque senão a tragédia social era muito maior. Mas é prova da falência de um modelo que não é capaz de ser distributivo dentro dele, porque não é capaz de dar empregos com rendas altas para as pessoas, porque o modelo se esgotou a não ver a importância da saúde do povo, da educação do povo, mantendo um país dividido em que uns têm tudo e os outros não têm nada, ou têm apenas uma bolsa. É um momento rico, senhor presidente, se nós formos capazes de perceber o que aconteceu até aqui como um alerta do que vai acontecer a partir daqui. A tomada da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é óbvio que é o prenúncio da tomada de câmaras de vereadores por todo o Brasil, gente. Será que alguém não percebe que cada primeiro passo tem um passo segundo, tem um passo terceiro? O que os jovens estão fazendo hoje, o que essas manifestações fizeram, eles nos alertaram. Eles nos alertaram pelas pesquisas de opinião que diziam que não confiavam nos parlamentares. Eles nos avisaram pelas claras manifestações de que nos tratam como privilegiados, que usamos mais do que direitos, privilégios que não chegam ao povo. Eles nos avisaram mostrando as piadas que contam por aí com quem é deputado e senador. É inacreditável que nós não tenhamos despertado para o fato da descrença demonstrada nas piadas constantes. Presidente, me chegou um e-mail em que aparece uma pessoa carregando um desses cartazes que estão aparecendo nas passeatas, em que dizia simplesmente... Não vou entrar nos detalhes, mas que dizia simplesmente que algumas senhoras, entendam o que eu quero dizer, garantiam que não tem DNA de parlamentares.
são piadas. Essas piadas representam o que se chama o inconsciente coletivo do povo brasileiro de descrença em nós. E não digam aqui de nós é ele ou outro, todos nós. Inclusive o que está falando aqui, obviamente. Eles nos alertaram quando falavam com clareza nas pesquisas de opinião da baixa credibilidade que nós temos, que deu 13% de credibilidade numa pesquisa que saiu essa semana, gente. 13% de credibilidade. A gente não vem tomando esse alerta, até porque esses 13% é melhor do que algum tempo atrás. O instituto que faz a pesquisa disse que já foi ainda pior. Quando foi pior, por que a gente não despertou para saber que as coisas não estavam bem no nosso casamento com o povo? A invasão daquela Câmara de Vereadores, pode-se dizer que é um grupo de radicais, pode-se dizer que é um grupo pequeno, mas é um sintoma claro do descontentamento entre povo com o parlamento. Eles nos avisaram quando, mesmo coisas corretas, como o orçamento participativo, que o senador há pouco falou aqui, mesmo isso, o que está aparecendo para a opinião pública é que nós queremos impor ao governo liberar os recursos das nossas emendas. E é mesmo, só que o povo não vê nossas emendas como sendo a serviço do povo, e sim como se fosse a serviço nosso. Nós não conseguimos passar a ideia de que, ao dar o orçamento para uma escola, estamos beneficiando aquela escola. Sabe por quê? Porque a história das emendas parlamentares não tem sido bonita. A quantidade de escândalos que já ocorreram no passado com as emendas, de pessoas colocando emendas em projetos que eles próprios se beneficiavam, criou essa imagem negativa que hoje nós temos e que o povo está nos avisando. O povo nos avisou no fato do sentimento que eles passam da ausência de nossa presença aqui, da ausência nossa aqui. Mesmo uma coisa positiva que é sairmos daqui para irmos às nossas bases, para o povo que aparece é que nós não estamos aqui. Eu costumo dizer que quando eu quero descansar, eu venho para o plenário, porque político trabalha ainda mais quando está nas bases, quando está correndo o seu estado, quando está visitando, quando está ouvindo o povo. Mas para o povo, o que parece é que nós estamos ausentes daquilo que nós deveríamos fazer para ganhar o nosso salário. Não estamos sabendo trabalhar. Mesmo as coisas positivas, o que aparece para o povo é negativa. O povo nos avisou quando disse de seu descontentamento com votações secretas. Alguém acha hoje que o povo não é descontente profundamente com o fato de que aqui, escondidos, nós votamos coisas que o povo não gosta que nós votemos e que nós não votaríamos se o voto fosse aberto? Mas nós continuamos, não apenas com o voto secreto, que está acabando, felizmente, pela pressão popular, mas nós usamos o voto secreto para esconder o nosso voto, do povo que nos elegeu, que tem todo o direito de saber como a gente vota. Eu, quando voto aqui, meu voto secreto, porque a Constituição diz que assim é, eu fico envergonhado. E eu fico achando que o povo está pensando que eu votei não conforme o povo quer, nem conforme a minha crença, minha posição defende, mas conforme algum interesse está por trás, inclusive interesses, como nós vimos aqui, vamos falar com franqueza, na recusa de um procurador por vendetta, como se diz, por vingança contra o Ministério Público. O povo vem nos avisando há tempo. O povo nos avisou quando se escandalizou com a nossa subserviência, por exemplo, na votação daquela lei dos portos, em que nós fizemos de conta que tínhamos lido 1.200 páginas em 4 horas. O povo nos avisou que aquilo era errado. O povo nos avisou quando nós elegemos aqui dentro colegas nossos que o povo achava que não deveria ser eleito.
povo nos avisou. E o povo cansou. O povo cansou e está invadindo. Há alguns anos que alguns de nós vêm alertando o perigo dessa descrença. O perigo dessa descrença tirando nossa credibilidade, que é a única força que a gente tem, porque nós não temos canhões nem tanques de guerra. Nós não temos cadeias para colocar as pessoas, como regimes militares ditatoriais têm. Nossa força é nossa credibilidade. Perdida a credibilidade, perdida a nossa força. Podemos até aprovar leis, podemos até fazer discursos, mas a força que vem do poder da moral, essa nós estamos perdendo, na medida em que perdemos credibilidade. Alguns de nós vêm alertando disso, e sempre fomos chamados que alertaram de agourentos, como se o dicionário não tivesse feito essa diferença tão clara entre alerta e agouro, entre aviso e praga. São diferentes. O dicionário diz com clareza o que é alerta e o que é agouro. O que é jogar uma praga e dar um aviso. Muitos já avisaram, muitos já disseram e alertaram, mas não têm sido ouvidos. E agora, o povo está nos alertando de que cansou. É isso. Ainda hoje eu conversei com um parlamentar europeu que perguntava o que está acontecendo no Brasil. E eu disse, caiu a ficha do povo. Caiu a ficha daqueles que ficaram desiludidos porque conseguiram entrar na universidade, mas não têm um emprego. Caiu a ficha daqueles que agora conseguem ter um carro, mas levam mais tempo ainda para chegar em casa e gastam 30% da renda para pagar a prestação do carro. Caiu a ficha daqueles que realmente têm uma Bolsa Família, mas não vê os filhos melhorando e sabe que os filhos vão continuar dependendo de Bolsa Família. Caiu a ficha. E nós estamos aqui, senador Ricardo Ferraço, sem, a meu ver, ter consciência plena que o que está acontecendo na Câmara de Vereadores vai acontecer em muitas outras câmaras, em assembleias legislativas e pode acontecer aqui. Alguns vão dizer jamais, porque nós vamos agora cercar as câmaras de vereadores com a polícia, cercar o Congresso com a polícia. As assembleias legislativas serão cercadas. No dia que a gente fizer isso, para poder funcionar, perdemos a razão de existir. Quando um parlamento, para existir, precisa ser cercado para que o povo não entre, perdemos a razão de existir. Em alguns momentos, é necessário, sim, proteção. Eu acompanhei bem a votação de medidas duras, mas necessárias pelo parlamento grego, em que o povo na rua era impedido de entrar. Ali foi um momento necessário para que o parlamento tomasse medidas duras, necessárias, algumas delas, e que o povo, no seu imediatismo natural, não queria. Mas, passadas as medidas, o povo percebeu que os resultados começavam a aparecer e não teve mais manifestações. Mas aqui, se nós não tomarmos cuidado, isso vai ser uma constante, até porque agora surgiu essa força incrível chamada internet, em que cada jovem, sozinho, é uma trincheira inteira. Em sua casa, sozinho, com o computador e a internet, ele mobiliza dezenas, centenas e, às vezes, milhares de pessoas. E não basta mobilizar mais do que algumas dezenas para fazer o sistema não funcionar bem. Com poucas centenas de pessoas se para qualquer ministério. Se para uma Câmara Legislativa, uma Câmara de Vereadores. Esse poder é o que eu senti, senador Ricardo, quando vi ontem na televisão os vereadores pedindo permissão aos jovens para poder se reunirem no plenário deles. Aquilo, para mim, foi um choque maior do que o choque de ver 100 mil pessoas na rua. E quando eu digo choque, não estou usando no sentido negativo, estou no sentido de despertar. Eu fui mais balançado
quando vi vereadores pedindo permissão aos jovens para que eles, vereadores, se reunissem dentro da Câmara Legislativa, do que quando vi 100 mil pessoas na rua. Agora, imagine quando a gente casa os dois, 100 mil pessoas na rua e jovens invadindo a Câmara Legislativa. Porque se fosse só esses jovens, diríamos, não, é um grupinho isolado, amanhã eles vão para casa. Mas não é. Tem 100 mil também se manifestando de vez em quando, casados. Obviamente com alguns infiltrados que de vez em quando cometem violências que não deveriam cometer. Mas não é a maioria. A maioria está ali por total, absoluta descrença no funcionamento do poder legislativo local. E isso vai ampliar. Eu digo isso, senador, embora não vá falar muito mais, mas como introdução, senador Ricardo Ferraz. E o senhor, como presidente de uma comissão, pode ajudar a pensar, a refletir e, se for o caso, agirmos assim. Eu creio que nós temos uma boa chance de trazer o povo aqui para dentro. E para o povo vir aqui dentro não precisa ver fisicamente. É vir nas suas ideias, nas suas intenções, nas suas reivindicações. É o momento de elaborar o orçamento. De agora até o fim do ano, nós vamos trabalhar a elaboração de um orçamento. Esse orçamento vai demonstrar se nós ouvimos ou não ouvimos a voz do povo. Porque essa nossa agenda positiva, ela é absolutamente insuficiente para nos levar em sintonia com o povo. Eles não estão achando que é sintonia, e as pesquisas mostram isso. A presidenta Dilma ganhou muito mais do que o Congresso nas semanas posteriores. As decisões que ela tomou lhe deu muito mais prestígio do que aquela que nós tomamos aqui. O povo está mais sintonizado com as propostas da presidenta do que com as nossas. E olhe que com as dela não estão muito. O orçamento seria o bom momento. Se a gente conseguir fazer um orçamento diferente do que a gente vem fazendo há muito tempo, em que colocamos um dinheirão para algumas coisas e pouco dinheiro para outras, e colocarmos dinheiro naquilo que o povo quer, e tirarmos dinheiro daquilo que o povo já disse que é privilégio, que deve ser reduzido ou eliminado, o povo vai começar a se sintonizar com a gente. É a elaboração do orçamento que vai permitir dizer se estamos ou não ouvindo no concreto a voz do povo. Eu lembro que anos e anos atrás eu dizia que a comissão de orçamento é tão importante que a gente deveria vir para ela vestido de guerrilheiro. Porque é ali que se dá a luta de para onde vão os recursos públicos. Eu disse isso e confesso que eu não entro na comissão de orçamento, porque lá a gente sabe que não é isso que se faz. A gente sabe que ali não há debates sérios sobre o uso do dinheiro público para construir um novo país. Ali a gente recebe pronto do governo federal, na parte mais substancial, depois colocamos emendas pessoais, que o povo hoje desconfia delas, e em alguns momentos, interesses que não são muito republicanos. Mas é ali que a gente pode fazer. Imagine, senador Amorim, senador Ricardo, que a gente consiga fazer um orçamento que sirva realmente para fazer o Brasil mais eficiente. Eficiente em todos os sentidos. Eficiente no transporte público, que é o que fez com que essas manifestações surgissem, apesar de estarem sendo preparadas há muitos anos na cabeça e no inconsciente das pessoas. Imagine que a gente faça com que seja eficiente de tal maneira que o produto interno bruto volte a crescer, mas que cresça de uma maneira bonita, servindo às grandes massas. Imagine que a gente ponha no orçamento o que for necessário para que o Brasil fique um país pacífico. E pacífico não é seguro, apenas. Paz não é sinônimo de segurança. Mais uma vez recorro ao dicionário, que tem duas palavras bem diferentes para dizer paz e segurança. Segurança é a polícia para impedir o crime. Paz é não haver crime. Imagine se a gente põe orçamento que comece a construir um Brasil pacífico, onde nós não nos assassinemos uns aos outros, como estamos fazendo todos os dias, toda semana, todos os meses, todos os anos no Brasil, que é um país que tem mais mortes por violência do que os países que estão em guerra civil. Imagine que a gente faça com que o Brasil seja um país educado
graças ao orçamento de 2014, colocando ali os recursos necessários e dizendo como eles vão ser aplicados. Imagine se a gente conseguir colocar no orçamento o necessário para o Brasil ficar um país saudável. E não apenas gastando dinheiro no atendimento de médicos, de saúde, mas também na prevenção das saúdes, com água, com esgoto. Imagine se a gente conseguir colocar no orçamento o que for necessário para que o Brasil fique um país limpo. Limpo na ética. E aí não basta o orçamento. É uma porção de medidas que nós precisamos tomar para que esse país fique ético. E não basta dizer que o crime da corrupção, sendo hediondo, a corrupção vai acabar. É preciso muito mais coisa que isso. Imagine se no momento que a gente discutir o orçamento, discuta também como mudar o funcionamento dessa casa para que a gente possa ter todos participando, uns ouvindo aos outros, uns criticando aos outros, nós juntos parlamentando, que significa conversa, que não temos feito, e daí tirando aquilo que o Brasil precisa. O povo vem nos alertando há muito tempo nas suas manifestações de descontentamento, nas suas respostas às pesquisas de opinião, nas suas piadas repetidas sobre os parlamentares. O povo nos avisou. Agora o povo está agindo. Se continuar agindo dessa maneira, em um divórcio entre o povo e o parlamento, o resultado não será bom nem para o povo. Porque a democracia não funciona sem o parlamento. Mas se o parlamento, para funcionar, precisa botar a polícia na frente para que jovens não entrem, também a democracia não vai estar bem. É hora de resgatar o prestígio do parlamento. Alguns dizem que já passou da hora. Mas não dá para a gente dizer que já passou, porque temos que encontrar um caminho. É hora de encontrar, portanto, um parlamento que o povo admire. Que, em lugar desses 13% de apoio que temos e credibilidade, temos 50%, 60%. Sejamos uma das instituições com maior credibilidade, tanto quanto os bombeiros, que é a de mais credibilidade. É tempo, senhor presidente, eu termino em 1 minuto, é tempo ainda, porque não adianta e não há como fugir dizendo que o tempo passou. Mas cada dia é mais difícil fazer isso de uma maneira tranquila. Cada dia fica mais difícil porque a paciência do povo, que já se esgotou quando caiu a ficha, pode diminuir ainda mais e essa realidade fica ainda mais grave. Eu não estou aqui, obviamente, agorando nada, como muitos me dizem pelo Twitter quando eu faço alertas. Eu alertei sobre a economia. Escrevi, falei e disse, nós estamos bem 2 anos atrás, mas não estamos indo bem. Era um alerta, não era um agouro. Eu já disse, e muitos já dissemos, que o povo se afastou de nós e que isso é muito ruim para a democracia, para nós, para o Brasil, mas que a culpa não é do povo. O povo, quando se afasta do parlamento, é porque o parlamento se afastou do povo. O povo está lá, no mesmo lugar, com os mesmos desejos. Nós nos afastamos deles. E não estamos refletindo, senador, sobre isso. Nós não estamos aqui discutindo como retomar a nossa credibilidade. Usamos uma agenda positiva, que é um golpe de marketing, basicamente, que não está em sintonia plena. E vamos fazer um orçamento, lamentavelmente eu acho, sem perceber que aí está a chance do Congresso se redimir, elaborando um orçamento para 2014, onde lá dentro dele estejam as ideias e os sonhos do povo brasileiro. É uma chance que nós temos, senador Ferraço, e para isso a gente precisa conseguir convencer os nossos pares de que não se pode brincar de orçamento em nenhum momento, ainda menos quando o povo está longe da gente. E a maneira de trazê-lo é dizer, olha aqui, como serão os gastos, os recursos públicos dos impostos que vocês pagaram. Olha aqui como a gente vai gastar o dinheiro que vocês pagaram de impostos para atender aquilo que vocês estão pedindo na rua e, quando necessário, invadindo casas legislativas. É isso, senhor presidente. Senador Cristóvão